Hoje eu vim para falar com vocês de um tema prático, né, que a gente está vivenciando, e eu achei muito interessante trazer para vocês essa experiência nesses comentários com vocês. Por quê? Na realidade, as dúvidas surgem: será que a gente vai conseguir vender esse imóvel? Não dá? Quais são os riscos, né, as consequências de uma análise mal feita? Como que vai ser a efetividade disso depois, ao longo do processo, né? Se é uma venda parcelada, se não é. Então, esse caso eu achei interessante. Por quê? Porque ele traz situações de estudo que tem que ser feito voltado para análise da matrícula, o que precisa ser feito numa matrícula, tem que ser estudado o regime de bens de todos os envolvidos, precisa ser estudado a especialidade subjetiva e objetiva, aqui no caso. Tem uma discussão sobre disponibilidade do imóvel, quem que pode assinar, quem que não pode. Tem direitos hereditários aqui em discussão também, né, sucessões. É um exemplo de caso prático que traz muita informação, muito aprendizado. Então a gente precisa realmente entender o caso para poder passar para vocês qual é o passo a passo aqui, quais são as consequências de fazer uma coisa ou deixar de fazer outra. Então, só para eu apresentar para vocês qual é a situação, qual é o caso aqui em si. A matrícula do imóvel, logicamente que se eu usar algum nome aqui, eles são nomes fictícios, para eu preservar a integridade, assim, das partes, né? Eu não vou divulgar nomes, obviamente. Assim, nem questões de onde fica o imóvel, nem nada, só vou passar realmente o caso prático para vocês entenderem e poderem ter um direcionamento de como fazer uma análise documental para venda de um imóvel. O caso em questão, ele tá da seguinte forma: é um imóvel que na matrícula só tem terreno, não tem nenhum tipo de construção averbada. Então aí a gente já tá fazendo uma análise da especialidade objetiva. Então nós estamos analisando como está o imóvel. Esse imóvel em si, ele não tem construção nenhuma. Na sequência, ele obviamente também tem um proprietário, tá? Esse proprietário, ele está qualificado com o nome como casado, mas não consta os dados da esposa, né? Não consta com quem essa pessoa é casada. Então, se essa pessoa pode vender ou não, a gente vai saber a partir de agora. Foi apresentado essa matrícula, então, com esse proprietário, qualificado como casado, e o nome da esposa tá lá, mas não tem toda a qualificação deles. A única informação que nós temos na matrícula é que eles são casados na comunhão geral de bens. Geral, hoje se usa universal de bens para esse tipo de regime de bens. Antigamente se usava geral, né? Antes de até, sei lá, 80 e pouco, mas antes da lei de 77, que foi a lei do divórcio, então se usava comunhão geral de bens. Isso quer dizer que é a comunicação de bens entre as partes. Aí chegou o interessado e falou: olha, eu quero comprar esse imóvel, como que eu faço, né? O que a gente pede? Pedimos o título aquisitivo. Por quê? Porque as pessoas que estão na matrícula, de fato, não são as pessoas que nos procuraram como proprietários. Apresentaram um título aquisitivo, que era uma escritura pública de doação com reserva de usufruto, onde aqueles proprietários que estavam na matrícula eram usufrutuários e os donatários da escritura se identificam como proprietários atuais. Então, só que eu tenho uma colinha aqui, são 7 donatários. Desses 7 donatários, nós temos, então, os usufrutuários, que são os proprietários que estão lá na matrícula, e nós temos os nuproprietários, né, que até o presente momento são chamados assim. Por quê? Porque a gente não tem informação se os proprietários da matrícula, que são os usufrutuários, estão vivos ou se já faleceram. Então, isso muda também a figura da pessoa, se é usufrutuária, se já faleceu. Então, aí os donatários deixam de ser nuproprietários e passam a ser proprietários plenos do imóvel. Então, é uma questão que também a gente precisa averiguar se houve o falecimento dessas pessoas ou não. E outra coisa, essa escritura de doação que veio é uma escritura muito antiga, né? Ela é uma escritura de 1995 e ela não foi registrada. Aí vocês vão me perguntar assim: mas então, Carol, eu não posso vender esse imóvel? Eu não tenho essa possibilidade? E eu vou te responder assim: sim, você pode vender esse imóvel, desde que, em relação a esses donatários, você tenha a informação do estado civil atual dessas pessoas e se não houve nenhum tipo de falecimento nesse meio tempo. Porque de 95 até 2021 são muitos anos. Então, podem ter havido sucessões nesse meio de caminho, né? Que precisa verificar o quê? Foi uma doação. Doação, pela regra geral, não tem comunicação de bens
com cônjuges do donatário, salvo se eles forem casados no regime da comunhão universal de bens. E no caso prático que eu estou apresentando aqui para vocês, existem pessoas que são casadas nesse regime de bens e são falecidas. Então, como que a gente vai saber quem que assina, quem que é o proprietário desse bem, de fato, para poder vender? Porque o que a gente tem que pensar sempre lá na frente? Qual é a efetividade dessa venda para o comprador? O comprador vai conseguir registrar esse imóvel depois lá na frente, se tiver tanta gente falecida, regimes de bens eventualmente que possam ter sido alterados, a pessoa divorciou, partilhou o bem, não partilhou, como que ficou tudo isso. Então a gente sempre, por precaução e análise prévia, antes de até vender, né, tem que ser antes de assinar o contrato, essa análise, uma análise com profundidade tem que ser feita. A gente vê o quê? Pedimos os formais de partilha, que são ou escrituras, como aqui no caso são óbitos antes da lei que permitia a escritura pública, em tese a gente pede o formal de partilha, né? Mas também dá para a gente pede escritura se eventualmente foi feita escritura posteriormente, se foi uma sobrepartilha. A gente fala, olha, eu preciso do formal de partilha dessas pessoas que são falecidas, lembrando que eram 7 donatários, que são as pessoas que se apresentam agora como proprietários do bem. Então, essas 7 pessoas, delas, 2 pessoas faleceram, 2 donatários, que eram casados no regime da comunhão universal de bens, antes da lei 6.515 de 77, que é a lei do divórcio, né? O que a gente precisa entender? Casados no regime da comunhão universal de bens, sendo donatários, a comunicação desse imóvel, da parte ideal que a pessoa recebeu na doação, com o cônjuge. Então, se isso acontece, a gente tem que pedir esse formal de partilha, por quê? Quem ficou em vida, né, o viúvo ou a viúva, que chama viúvo meeiro ou viúva meeira e viúvo meeiro, né? Essa pessoa, ela já tem por direito, né, pela previsão legal, a metade dessa parte que o outro tinha, né, que o donatário tinha. E tem que ver se deixou herdeiros. E para que serve o formal de partilha? O formal de partilha ele nem registrado tá. Ok, ele não tá registrado, mas ele vai servir de base para a gente analisar com quem que ficou esse imóvel. Porque num formal de partilha, numa escritura pública de inventário, é muito comum que, mesmo que pela lei a pessoa ela receba um determinado quinhão hereditário, pode haver modificação das partes. Pode ter havido uma renúncia translativa, uma renúncia abdicativa para o montemor. Eles podem ter feito várias coisas dentro do formal que não necessariamente os herdeiros necessários que têm previsão legal vão receber exatamente naquela proporção que a lei prevê. Isso vai nos ajudar a entender o quê? Quem é que vai assinar o contrato de venda e compra, tá? Como proprietário. No nosso exemplo, é uma pessoa que faleceu, então, no regime da comunhão universal de bens, deixou a esposa, a viúva, e deixou 3 filhos maiores. Esses 3 filhos maiores, mediante a análise do formal de partilha, a gente vai conseguir saber se realmente os 3 vão assinar porque os 3 receberam seu quinhão nos termos da legislação vigente, ou se houve alguma modificação na partilha em relação a esses herdeiros. Se de repente um saiu da partilha e ficou com os outros 2, foi dividido, ou enfim, se houve usufruto dessa parte do que ficou para a viúva e os filhos se tornam no proprietários e dentro desse quinhão, enfim, tem muita coisa para ser analisada. Então, quando eu falo que a análise desses documentos ela é imprescindível para você entender a dinâmica desde a proposta até a assinatura do contrato e depois lá na frente a escritura pública, é de extrema relevância você entender toda a cadeia dominial do imóvel, toda a cadeia dos títulos mesmo, quem que apresentou, qual título foi apresentado, quais são os regimes de bens, quem que faleceu, quem está vivo ainda, quem são os herdeiros, quem vai assinar, se vai ter procurador, porque às vezes acontece, né? Esse caso, por exemplo, tem uma pessoa que está representando os herdeiros, no caso os donatários, né, e herdeiros, só que o que a gente fez? A gente solicita a procuração para essa pessoa para poder negociar o imóvel, porque a proposta, o contrato, eles devem ser assinados por alguém que tenha legitimidade. Por isso, essa análise toda. Isso se chama especialidade subjetiva. A gente vai analisar, e também tem aí o princípio, são vários princípios englobados. É o princípio da especialidade objetiva, que a gente viu que é o imóvel. O imóvel não tinha
construção. E na escritura pública que foi apresentada, o imóvel foi vendido como prédio residencial com, por exemplo, 90 metros quadrados de construção. Só que daí a gente sabe que teve alteração dessas medidas de construção. Então, essa análise dessa especialidade objetiva em relação ao imóvel, ela tem que ser também esclarecida para as partes que, posteriormente, se o imóvel for para financiamento, vai ter que regularizar. Então, qual é o tempo que isso leva? Orientar a procurar um engenheiro para fazer o levantamento da área, para ver que pé que está a matrícula, se ela estava só lote, a gente precisa chegar no ponto da escritura de 90 metros quadrados, que foi o que foi doado na época, lá em 95. Aí atualiza a matrícula nesse ponto, atualiza todas as partes, né, os cadastros das partes. Depois, a gente vem para a especialidade subjetiva, que é em relação às pessoas que estão envolvidas no negócio. Então, a gente pediu a matrícula, viu que quem está procurando não é o proprietário que está lá. A gente vai analisar as partes uma a uma. Quem faleceu, pedimos o formal de partilha para saber, então, se a partilha foi legal dentro dos ditames da lei ou se ela foi uma partilha diferenciada para poder depois registrar esse formal e quem assinar o contrato de venda e compra, assinar com legitimidade, porque a legitimidade não gera nulidade do contrato, enquanto que se você fizer um contrato e quem assinar não tinha legitimidade para fazer isso, você pode lá na frente gerar um problema para o comprador, né? Que ele não vai ter condição de fazer a escritura pública depois e não vai ter o domínio do imóvel mais, tá? Aí começa outras discussões judiciais que demoram anos e são, além de ser demorado, caro, né? Então, essa análise prévia é importante por isso. Então, a gente pede essa documentação e já tem que fazer uma linha do tempo mesmo para saber o que tem que ser feito, que hora que tem que ser feito, né? Qual é o momento certo para ser feito as correções da matrícula, as correções das pessoas. E aí a gente os princípios importantíssimos que estão englobados: o princípio da continuidade e o princípio da disponibilidade. O princípio da continuidade é justamente isso. A gente viu que na matrícula estava uma pessoa, quem procurou foi outra pessoa, então já pede o documento que essa pessoa adquiriu o imóvel, ainda que não esteja registrado, para a gente poder fazer essa análise das pessoas. E aí a disponibilidade, a gente tem que fechar essa disponibilidade. Quem é que pode assinar, quem é que tem legitimidade, para a gente poder, então, dentro da linha do tempo, definir quais serão os registros, qual será a ordem a ser seguida, para que a disponibilidade fique exata, certinha lá, para poder realmente depois assinar uma... E aí a continuidade é exatamente essa questão da linha do tempo. O passo a passo, o que não desconfigura a matrícula para o próximo passo, porque tem que, inclusive, tomar cuidado com isso, porque às vezes você vai lá e pega o contrato os projetos de construção, averba todas as construções que tem lá, e aí ele desqualifica a escritura. Aí você vai gerar um outro problema. Por isso que você tem que, a documentação imobiliária, você tem que entender esses princípios, como que ela funciona, o que tem que ser feito na matrícula, qual é a ordem que tem que ser feita na matrícula, porque não é qualquer ordem. Às vezes você vai lá no cartório, né, dá entrada no documento, e aí o cartório devolve e fala assim, em atenção ao princípio da continuidade, a atenção ao princípio da disponibilidade, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. É justamente por conta dessas questões que eu tô falando. Se você não fizer essa análise correta, de linha do tempo mesmo, você vai começar a ter problema com devoluções no cartório e às vezes você não sabe como fechar isso e não sabe orientar o seu cliente para fechamento da venda. E aí, outro ponto importantíssimo, feita essa análise documental dessa cadeia, dessa lógica, dessa linha do tempo, quando registra o que registra, quais são a ordem a ser seguida, quais são os documentos que eu preciso pedir, quem faleceu, se eu pedir o óbito da pessoa, se eu pedir o formal de partilha da pessoa para eu analisar os herdeiros. Depois você tem que fazer o quê? Achou todo mundo que tem a disponibilidade do bem, que é proprietário, ainda que não está lá na matrícula, mas você tem um título aquisitivo, provando que a pessoa te prova que ela pode vender aquela parte ideal junto com os outros condôminos, porque aqui eram 7, e aí depois, diante das sucessões havidas, a gente já identificou aqui mais de 20 pessoas como proprietárias desse imóvel. Então, olha só, gente, de 2 pessoas que estavam lá na matrícula, de 2 virou mais de 20, que são 7 donatários. Desses 7, um era solteiro e casou, os outros 6 eram casados já. Então, eu preciso ver
Se eram casados na parcela de bens, os cônjuges vêm assistindo né, a alienação, para não gerar depois futuramente qualquer tipo de nulidade ou anulabilidade. E aí, quer dizer, aqui já virou 14 pessoas e depois já tem mais herdeiros porque tem 2 falecidos. Então, de um herdeiro tem 3 pessoas, do outro tem mais pessoas, então são mais de 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, a gente tem que pedir depois a documentação completa deles, né, documentação pessoal, certidões de casamento, de óbito. A gente tem que pedir as certidões, né, as certidões de distribuição, certidões negativas de débitos. Tem que pedir uma série de outros documentos para compor mesmo uma análise de risco completa e ver se essas mais de 20 pessoas, que de 2 viraram mais de 20, não tem nenhum tipo de problema judicial, não tem nenhum tipo de problema tributário e que possa realmente vender esse imóvel para os compradores e com segurança jurídica. São análises que têm que ser muito bem feitas, você tem que entender a dinâmica do direito notarial registral também, juntamente com o direito das sucessões, regime de bens. São várias coisas que precisam ser aprendidas para poder entender a situação concreta do imóvel e depois você conseguir orientar o comprador, né, a pessoa que está comprando com você, ela entender o que está acontecendo, se o imóvel vai ser financiado, né, parcelado com o vendedor, durante esse meio tempo aí, o que vai ter que ser feito na matrícula, quanto tempo vai levar. Você tem que aprender a levantar os custos de tudo isso, porque para registrar inventário tem custo, tem imposto que pode ter sido não recolhido, pode não ter sido recolhido, na verdade. Tem emolumentos de cartório. Então, assim, quanto que vale o imóvel, quanto é o custo de tudo isso para chegar nos finalmente, nas pessoas que realmente podiam disponibilizar aquele imóvel para venda, e aí você orientar o seu comprador para ele saber o tempo que isso vai levar, você dar segurança para ele na venda, porque eventualmente ele vai ficar com medo de fazer essa compra. Ele vai falar, nossa, mas tem tanto problema esse imóvel, eu posso comprar de verdade? Se você souber fazer essa análise da matrícula desde o início, tudo que tem que ser feito, essa continuidade, disponibilidade, você consegue passar segurança para o seu cliente e aí ele vai comprar de você e aí você vai ter que constar isso no contrato, né? Todos esses passos têm que ser colocados no contrato para poder justamente a pessoa ter segurança na aquisição. E os vendedores também, né? O vendedor saber que você entende do assunto e vai conseguir orientar melhor e qualquer problema, qualquer coisa no meio do caminho, você vai conseguir orientar da melhor forma possível. Eu queria passar esse conteúdo para vocês, desse caso prático. Tem muita coisa, né? Então, assim, a gente precisa aprofundar outros temas que estão completamente envolvidos, como eu disse, regime de bens, direito às sucessões, casamento e tal. Isso é muito importante mesmo no início de tudo. É importante fazer a análise completa, porque senão, com certeza, essa venda pode ser anulada lá na frente, gerar uma anulabilidade. Pode ser uma venda que você acha que é uma pessoa que assina e na verdade é outra. Se você não fizer essa análise completa, esquece, vai ter muito problema depois. Não é vantajoso para ninguém que isso aconteça, né? Porque você, como advogado, como corretor de imóveis, você tem muita responsabilidade sobre essa negociação que está sendo feita, né? Então, se você não entender como que funciona tudo isso, você pode gerar um prejuízo para o seu cliente e o prejuízo volta para você depois, porque é você que intermediou a negociação que vai ser procurado se tiver algum tipo de problema.